Para quem não sabe, eu não nasci aqui no Brasil. Eu nasci em Portugal, eu cresci lá até meus 11 anos. E minha família paterna é de lá, minha família materna é daqui. E com 11 anos, a gente precisou vir para o Brasil. A gente veio para o Brasil de forma repentina, mas... E quando eu falo isso com alguém, quando eu comento, a pessoa fala assim comigo: por que vocês vieram para cá? E aí eu não tenho muito o que responder, não. Eu falo assim: meus pais quiseram, eu tive que vir, né? Ou a gente quis. E a segunda pergunta, assim, que eu mais recebo é assim: você tem vontade de voltar? E aí essa pergunta eu sempre respondo: não, eu não tenho vontade de voltar. E eu gosto de Brumadinho, você acredita? E aí a pessoa fica assim pra mim: não. E aí sempre, direto, alguém entra no assunto: mas lá isso é melhor, lá aquilo é melhor. Eu não falei: mas não é esse o ponto, não é esse o ponto principal. Eu sou grata porque o Senhor me trouxe para Brumadinho, que eu entendi que eu não merecia estar em Brumadinho. A graça do Senhor, ela me alcançou aqui em Brumadinho, ela tem me alcançado todos os dias. E o Senhor podia escolher me alcançar em qualquer parte do mundo, com certeza. Mas Ele aprove ao Senhor me trazer para cá. O Senhor decidiu me trazer para cá. E como eu sou grata por isso. Como eu sou grata por viver as maravilhas do Senhor aqui. Por viver o propósito que o Senhor colocou na minha vida aqui. E por viver nessa obra que o Senhor tem em Brumadinho. Quão privilégio é. E eu tenho entendido quão grande graça o Senhor derramou na minha vida e tem derramado na minha e na de tantas aqui também. E a graça é isso. A gente não merece, mas o Senhor derrama. A gente não merece, mas o Senhor nos trata. E... Foi aqui? Foi. A gente não merece, mas o Senhor, Ele tem nos alcançado. Ele tem alcançado as pessoas ao nosso redor. E quando eu falo que eu sou grata aqui, é porque eu tenho vivido o melhor dessa terra em Brumadinho. Que é a presença do Senhor. E eu até anotei um versículo aqui, Salmos 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. E eu tenho vivido essas delícias na presença do Senhor. E aí a graça é isso. A graça é um favor imerecido do Senhor. A gente não merece, mas ela veio por meio de Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós, que veio a esse mundo. Ele morreu, ressuscitou, para que hoje a gente pudesse estar aqui, vivendo essa grandiosa graça do Senhor. E o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem se revelado a nós. E hoje nós temos livre acesso ao Senhor, mesmo sem merecer. E hoje a gente está vivendo isso, esse livre acesso ao Senhor. A gente pode orar, a gente pode ouvir o Senhor falando com a gente. E isso é grande demais, quando a gente tem esse entendimento. E eu separei aqui 3 histórias, 3 passagens da Bíblia. Foram 3 pessoas que receberam cura do Senhor, receberam uma transformação em lugares diferentes, em situações diferentes. E aí a gente vai estar falando um pouquinho delas. A primeira, eu coloquei aqui, a mulher do fluxo de sangue. Lá em Marcos, no 5, no 20, a partir do 25 até o 34. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai
vai ter em paz e fica livre do teu mal. E essa é uma passagem que é muito conhecida. E sempre que eu leio essa passagem, eu só consigo pensar o tanto que aquela mulher era debilitada, o tanto que ela era fraca. E imagina a mente dela também. Uma mulher que padeceu na mão de vários médicos. O tanto de coisa que ela não ouviu, o tanto de coisa que talvez deu esperança, ou talvez ela perdia as esperanças. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela decidiu tomar um posicionamento. O ouvir falar de Jesus. É isso que a gente vem para cá sábado à noite, ouvir falar de Jesus. E quando ela ouviu, algo ali aconteceu e ela tomou um posicionamento e ela foi até Jesus. Quando a gente ouve falar de Jesus, quando a gente ouve falar do seu amor, quando a gente ouve falar do seu poder, a gente entende que aquilo que está dentro de nós, a solução que a gente precisa, ela está somente no Senhor. E às vezes aqui essa mulher, ela foi nos médicos, que ela estava com aquela questão da saúde, a hemorragia, mas às vezes o nosso problema é uma carência, é uma situação não resolvida. E a gente acha que a gente vai conseguir tratar isso de qualquer outra forma. No nosso sentimento, com os nossos relacionamentos, no nosso emprego, talvez seu emprego novo, ou o emprego que você tanto almeja. A gente acha que quando isso acontecer, aí sim eu vou dar um jeito. Mas não é isso. É quando a gente realmente toma um posicionamento. E aquela mulher foi isso que ela fez na situação dela. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela aproveitou a oportunidade. E ela falou, agora eu vou lá tocar nele. E aquela mulher, ela não procurou ser curada primeiro para depois ir tocar em Jesus. Ela tocou em Jesus para que pela graça do Senhor ela recebesse a cura. E é assim que a gente também tem que fazer. Não é às vezes a gente sai daqui, a gente volta para os nossos afazeres, a gente vive no nosso pecado, ali no nosso mundinho, e aí a gente acha, não, primeiro eu vou resolver isso para depois eu ir até o Senhor, para depois eu buscar o Senhor. Não, a gente precisa ir imediatamente. A partir do momento que a gente ouve falar de Jesus, tudo pode ser mudado na nossa vida. O Senhor, Ele pode começar uma grande obra na nossa vida, não porque a gente merece, mas pela graça do Senhor. E um toque, tudo pode ser transformado. O jeito que a gente está, o jeito que a gente vive, o jeito que a gente pensa. Talvez você tenha algo aí na sua mente que você fica assim, meu Deus, eu só penso nisso, o dia inteiro, mas o Senhor, Ele pode tratar isso. O Senhor, Ele sabe exatamente, Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. E Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Quando aquela mulher tocou em Jesus, Ele não foi lá, o que você precisa? Não. Dele saiu o poder, porque Ele sabia exatamente o que aquela mulher sofria. O que ela, o porquê que ela estava padecendo. Ele sabia exatamente o que ela precisava. Com um toque, o Senhor curou aquela mulher. E nós, pela graça do Senhor, não importa o pecado que a gente está, não importa o erro que a gente está, não importa o quão manoteira a gente é, o Senhor, Ele tem derramado a sua graça. E eu coloquei aqui, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. A graça do Senhor, ela invade as nossas vidas. E a gente pode receber vida e vida em abundância. O segundo, eu coloquei aqui a cura do cego Bartimeu. Marcos 10, a partir do versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Aquele homem, ele era um homem desesperado. Ele era cego
e ele era mendigo. Ele pedia esmola. Além da limitação física dele, ele ainda precisava pedir esmola. E quando ele ouviu falar de Jesus também, e ele começou a clamar: tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E lá fala que as pessoas começaram a mandar ele parar. E talvez tenha pessoas que falam pra gente fazer isso mesmo, né? Não, vai lá não, hoje sexta-noite, pra que você vai lá? Não, mexe com isso não. Mas aqui, nem sempre são outras pessoas. Às vezes é a nossa própria mente, que quer nos parar, que quer fazer a gente desistir, que quer colocar empecilhos na nossa mente sobre a obra do Senhor. Né? Talvez às vezes você vem, mas você fica, mas aquilo ali, a sua mente ali, ó, tentando fazer você parar. Assim como aquelas pessoas tentaram parar o cego, de clamar ao Senhor, para ele alcançar a cura, a transformação que ele precisava. Às vezes a nossa mente, ela tenta nos parar. A nossa mente enche a gente de coisas pra gente parar de caminhar, pra gente parar de clamar. Mas lá fala que aquele homem continuou clamando. E aquilo ali foi um ato de fé que ele teve. E talvez na nossa mente a gente fica assim, não, mas isso não é pra mim. Não dá. Não, eu sou falha, eu faço isso, eu falo aquilo realmente. E seguir ao Senhor não é pra mim. Mas lá em Tito 2:11 fala que porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não importa, a gente falou aqui, né, da mulher, não importa qual é o pecado, não importa qual é o erro, a graça do Senhor, ela veio para nós. A graça do Senhor, ela é para nós. Jesus é para nós mesmos. Né? O Gabriel Neves uma vez pregou e ele falou essa frase e isso ficou marcado. Jesus, ele é para nós mesmos. Não importa o que você já fez, o que você deixou de fazer. Às vezes você fez algo antes de chegar aqui. Não importa, porque a graça do Senhor, ela é salvadora e ela é para nós mesmos. E ela pode transformar a sua vida. E lá fala assim que Jesus curou aquele homem e depois esse homem seguiu Jesus. E aí eu falei, meu Deus, esse homem que não enxergava, com a limitação física, ele foi curado, ele recebeu uma transformação do Senhor, ele recebeu salvação. E depois disso ele ainda seguiu Jesus. E eu pensei, o tanto de coisa que ele não deve ter visto depois. Um homem que não enxergava, um homem que recebeu cura do Senhor, viu diversas maravilhas depois. E assim é a nossa vida. A gente talvez não tenha essa limitação física, mas a gente talvez tenha uma falta de visão espiritual. Mas o Senhor, pela graça, ela nos dá essa visão. E Ele vai nos moldando, e Ele vai nos mostrando dia após dia, graça sobre graça, como é caminhar na presença dEle. E quantas maravilhas nós podemos viver na presença dEle. Aquele homem que não enxergava, passou a enxergar e seguiu o Senhor. E com certeza ele viu maravilhas diante dos olhos dele. Os olhos que o Senhor curou, o Senhor tratou. Então nessa noite a gente pode ser curada, a gente pode ser tratada. Aquilo que a gente nem imaginou ver, as maravilhas do Senhor. Quando a gente segue o Senhor, a gente passa a ver as maravilhas dele na vida de outras pessoas, mas a gente vivencia as maravilhas do Senhor também. O Senhor, Ele nos faz tudo aquilo, né, que a gente às vezes fica com medo, talvez de ter uma família, talvez você viu várias coisas na sua casa e você tem esse medo, falei, não, eu não vou mexer com isso não. Mas o Senhor, Ele muda tudo, Ele muda a nossa mente, a nossa visão e a gente passa a enxergar conforme a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. E a terceira é a cura dos 10 leprosos. Lucas 17, do 11 ao 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz.
e prostrou-se-lhe com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse texto é muito interessante, porque quando Jesus manda eles irem ao sacerdote, no meio do caminho eles são curados. E lá fala que um só voltou. E esse era samaritano, estrangeiro. E os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Então ele talvez seria a pessoa mais improvável de voltar e dar glória a Deus. E ele voltou. E o que eu coloquei aqui, que quando o poder do Senhor, a graça do Senhor, ela é revelada a nós. Quando nós experimentamos dessa graça, não tem como continuar caminhando sem reconhecer o que Ele fez na nossa vida. E a gente viver uma vida de entrega. Quando a gente experimenta dessa graça, não tem como continuar com a nossa vida normal. Porque o Senhor, Ele transforma tudo. O Senhor, Ele faz tudo novo. E Ele fez isso na vida daquele homem. Ele, um homem leproso, cheio de ferida, que não podia viver em sociedade. Ele caminhava ali com os outros 9 homens. E ele podia continuar caminhando. Aí os outros continuaram, foram curados, é o que eles queriam. Mas quando a gente experimenta dessa graça, não tem como a gente ficar no mesmo lugar. Não tem como a gente continuar caminhando como se nada tivesse acontecendo. Porque essa graça, ela é maravilhosa demais para não transbordar. E aí fala que esse homem voltou, ele se prostrou e agradeceu ao Senhor a grande obra que Ele tinha feito na vida dele. Porque grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. E lá fala, igual eu falei, que os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Ele era a pessoa mais improvável para ir voltar e agradecer ao Senhor e dar glória a Deus. O mais improvável. Aquele que não iria, mas ele voltou. Sabe, igual a gente falou antes, a graça do Senhor é para todos os homens. Inclusive para mim e para você. Para nós que somos falhas, para nós que somos pecadoras. A graça do Senhor é para nós. Tem jeito para nós. E aquele homem, ele recebeu salvação. Que no final fala, que Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. E por ser um improvável, mas aí eu coloquei aqui que João 1:12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A gente está com oportunidade de poder ser chamada filha de Deus, independente da nossa falha, independente de como que a gente viveu, a gente pode ser chamada filha de Deus. E quão grande é isso, porque realmente a gente não merece. Mas o Senhor, Ele tem nos alcançado. E o Senhor, Ele vê a intenção do nosso coração. Ele viu a intenção daquele homem, que era agradecer ao Senhor. Então, independente, se você tomar um posicionamento, se você decidir voltar e agradecer ao Senhor, a gente cantou aqui. Levanto as minhas mãos e falo aleluia, que é tudo que eu tenho. Mas ele foi lá e se prostrou, ele não tinha mais nada. Ele só tinha para agradecer. E talvez nessa noite a gente pode agradecer a grande obra que o Senhor tem feito na nossa vida e através de nós. E o Senhor, Ele vê o coração. 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, Ele vê o coração. Ele vê o seu coração, Ele vê a intenção com que você está aqui hoje, que é alcançar essa graça. E glória a Deus por Jesus Cristo, porque através dele nós podemos ter a oportunidade de viver isso. E essas 3 passagens, elas têm algo em comum. Eu falei aqui que eram pessoas diferentes, situações diferentes, lugares diferentes. Mas em todas elas, o Senhor falou no final: vai, a tua fé te salvou. Na mulher do fluxo de sangue, Marcos 5:25. Aconteceu 5 e a última, peraí. No 34. E lhe diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal.
cura do cego, Marcos 10:52. Vamos ver se eu pus certo esse. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E na cura dos 10 leprosos, Lucas 17:19. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós não merecemos, não é pelas obras, não é porque é pelo que a gente faz, pelo que a gente deixou de fazer. É pela fé em Cristo Jesus. É crer que Ele é poderoso para curar, para transformar, para mudar as nossas vidas por completo. Tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que tenta nos parar, o Senhor, Ele é poderoso para mudar totalmente a nossa vida. E como é bom viver dessa graça. Como é bom experimentar desse amor do Senhor. Nós estamos em um momento em que a gente tem livre acesso ao Senhor. Eu falei aqui no início. Onde a gente tem perdão, onde a gente tem um amor, onde a gente experimenta esse cuidado do Senhor. Onde a gente experimenta a verdadeira paternidade do Senhor. Independente do nosso erro. E quando a gente resolve mudar a nossa rota, quando a gente decide voltar para o Senhor, mudar totalmente a nossa vida, Ele nos ajuda, porque a gente não está sozinho. Talvez você vive numa situação que você fala, mas eu não consigo largar disso. Isso é muito pesado para mim, não dá. Mas com o Senhor dá. Essa semana a gente estava fazendo as reuniões das meninas, né? E essa semana a Lília falou e ela falou assim, olha, é falta de fé? Pede. Ânimo, pede a Jesus. A gente precisa pedir, a gente precisa clamar. Assim como aquele homem, o cego, clamou, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. O Senhor nos ouve. O Senhor nos ouve e Ele fala conosco. E Ele age quando a gente abre o nosso coração. Mas a gente precisa abrir o nosso coração para a gente receber mais dessa graça. Para a gente receber desse amor. Para a gente receber dessa transformação. Um posicionamento, um toque daquela mulher, ela foi curada. E você hoje, você tem a oportunidade de tocar em Jesus. Todas aquelas pessoas, Jesus passava por lá. E eles viram Jesus passando por lá como uma oportunidade. E eles se agarraram a essa oportunidade. Jesus passou e aquela mulher foi lá. Jesus passou e o cego clamou. Jesus passou e o leproso clamou ao Senhor. E eles receberam o poder do Senhor, a cura do Senhor, a transformação, a graça do Senhor. E hoje nós estamos aqui com a oportunidade de falar com Jesus, de ouvir de Jesus. 2 Coríntios 6:11. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. O Senhor, Ele realmente faz tudo novo, mesmo sem a gente merecer. Mesmo nós não somos dignas, mas a graça do Senhor, ela tem nos alcançado. Se hoje nós estamos aqui, é pela graça. Se hoje nós podemos orar, é pela graça. Se hoje nós podemos ler a palavra do Senhor, ela é pela graça. Mas nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos deixar o velho eu. Nós precisamos deixar as nossas vontades, o nosso pensamento, a nossa mente. E seguir, e decidir, falar, Jesus, eu quero ter uma transformação vinda do céu. Eu preciso disso. Eu preciso do amor do Senhor na minha vida. Porque eu entendi que sem o Senhor não dá para caminhar. Quantas vezes eu me vi em situações que eu falava, eu não vou dar conta disso não. Mas o Senhor, Ele me ajudou e Ele me sustentou. E eu estou falando de mim, mas quantas aqui vivem dessa graça? Vivem desse cuidado do Senhor? Quando a gente acha que não vai dar conta, o Senhor, Ele nos alcança. E Ele nos alcança com o seu poder, com a sua graça.
Quão grande graça, gente. Quando a gente vive isso, não tem como continuar da mesma forma. Não tem como nascer em nós uma vontade de viver uma vida de entrega ao Senhor. Aquele que morreu por nós, aquele que deu a sua vida por nós. Hoje nós recebemos a graça de graça, mas foi pago um alto preço na cruz por nós. Para que hoje a gente tivesse esse livre acesso. Para que hoje a gente pudesse estar vivendo isso. Esse perdão, quão grande é esse perdão? Nós realmente não somos merecedoras, mas o Senhor é bom. Como Ele é bom. E a misericórdia dele, ela se renova a cada manhã. Ele tem graça sobre graça para a nossa vida. A graça do Senhor não acaba. E como que é bom isso? Que privilégio é viver isso. E eu queria fazer uma oração por nós, para que a gente possa viver mais disso. Viver mesmo, com tudo que há em nós. Se a gente puder ficar sobre os pés. Queria chamar as meninas do louvor. Talvez você estava pensando aí, não, isso não é pra mim, não. Não, eu vim aqui porque eu não queria deixar minha amiga chateada. A pessoa me convidou. Mas olha, você não está aqui à toa. Todo esse lugar, todo esse ambiente, tudo isso aqui foi preparado para que você pudesse receber algo da parte do Senhor. E eu falo isso por mim porque eu tenho recebido algo do Senhor todos os dias da minha vida. Quando eu decidi tomar um posicionamento com o Senhor Ele tem me sustentado. Ele tem me guardado, Ele tem cuidado de mim. E você não está sozinha. Se você decidir nessa noite tomar um rumo diferente, largar tudo aquilo que te faz parar, largar tudo aquilo que te afasta do Senhor, Ele vai te garantir, porque o Senhor, Ele nos garante. O Senhor, Ele é conosco. O Senhor é por nós. O Senhor te ama, o Senhor me ama, o Senhor nos ama, como foi cantado aqui, Ele me ama. Que a gente possa cantar isso com tudo que há em nós. Ele me ama. Se a graça é um oceano, a gente está afundando. Porque quão grande graça é essa que nós temos recebido. Que você possa cantar esse louvor. Que você possa fazer uma oração aí no lugar onde você está. Se você quiser gritar, você grita. Se você quiser orar baixo, você ora. Mas que você possa falar com o Senhor nessa noite. Que você possa colocar tudo para fora, Senhor. Que você possa ser sincera com o Senhor. Meu Deus, eu sou assim. Eu tenho esses pensamentos. Eu tenho esse pecado, mas eu não quero. Porque como foi falado aqui, o Senhor, Ele vê a intenção do nosso coração. Talvez você já veio várias vezes no Unânimes. Talvez você já faz parte, ou você já fez parte. E por algum motivo você parou. Mas a graça do Senhor, ela está te alcançando nessa noite. Tem jeito para nós. Jesus, Ele é para nós mesmo. A graça do Senhor é para nós. Que você possa cantar esse louvor de uma forma diferente.